Galera, agora aqui nesse módulo a gente vai ver até algumas outras questões que não é muito comum, né, na banca Selecom, mas que pode aparecer. E aqui eu vou te chamar a atenção a um ponto que é conhecer um pouco também da ferramenta do Excel, né? Saber as opções que você tem. Por exemplo, eu nem sempre vou estar mostrando todas as opções aqui, por quê? Porque é um exercício você ir lá, abrir o Excel, né, mexer um pouquinho nele, porque isso vai te ajudar também a saber realmente quais são as opções que você tem ali. E às vezes você fica, se eu mostrar para você na ferramenta, você fica aqui, vai ficar mais cômodo e você acaba não abrindo a ferramenta e isso não vai te ajudar nos estudos, tá? Como é o caso dessa questão aqui, dessa questão que é de número 12, né? No caso, ele diz o seguinte aqui na questão 12. A figura abaixo mostra diversos recursos da faixa de opções do Excel, que surge a partir do acionamento da guia inserir. Então a gente está aqui, ó, guia inserir. Legal? Na barra de menus. Então, por meio do ponteiro do mouse, ao clicar em um dos recursos, é exibida a janela pop-up indicada a seguir. Ele quer saber o seguinte: qual dos botões, ou seja, se é o ícones, formas, Smart Art, modelos 3D, que vai aparecer essa forma aqui, ó, esse recurso aqui, ó. Qual dessas opções aqui, das 4 opções que ele clicou, para mostrar esse recurso aqui? Vamos lá. Por exemplo, Smart Art, né? Você viu isso daí na parte de Word. Então a gente sabe que o Smart Art aqui são aqueles organogramas, né? São os organogramas que a gente tem, que ele tem dentro do Word. Os modelos 3D são desenhos em 3 dimensões, né? Que parece realzão, assim, que você vê toda a estrutura do desenho. Se você olhar esses desenhos, eles não são desenhos em 3D, são em 2D, que você vê só, né, só uma parte dele ali. Então não vai ser a letra C e não vai ser a letra D. Formas, se você já mexeu um pouquinho no Word, ou até mesmo, né, no Excel ou no Word que existe, são as formas que você tem dentro do Word, né? Quadrada, tudo, tem aquele, né, uma porrada de fórmulas que você tem lá, que são as formas básicas aí dentro do Word. Então sobrou quem? Sobrou o item ícones, né? Que é a resposta nossa aí, que tá até aqui, ó. Você vai lá na guia inserir, vai ter o seu aqui, que são os ícones, no caso, tá? O instantâneo é para você tirar um print de uma parte da tela. Então, por isso que eu falo para vocês que é importante, né, mexer em algumas opções lá. Se de repente você ficou na dúvida até com o Smart Art, por exemplo, né? É a mesma coisa que tem em um, sempre vai ter no outro. Se é o mesmo nome do recurso, né? Fica fácil a gente saber aí. Vamos lá, agora aqui para número 13 que fala aqui, ó. Na manipulação de tabelas e gráficos no Excel é atualmente um dos principais aplicativos utilizados. Nesse software é possível gerar um gráfico como ilustrado na figura a partir, né, dessa tabela aí. Este gráfico deve ser usado para exibir tendência ao longo do tempo ou categorias quando a ordem for importante e no caso em que houver muitos pontos de dados, né? Trata-se do qual tipo de gráfico. Então ele está perguntando para a gente quais são os gráficos que a gente tem aqui. Então nesse caso fica muito fácil a gente ver, tá? Qual é o tipo de gráfico que a gente está usando aqui, ó, que é o tipo linha, né? Que é o tipo linha. Mas eu vou aqui mostrar para vocês. Eu vou abrir um Excel aqui. Esse eu vou até mostrar para vocês aqui, tá? Para vocês depois fazerem isso aí. Deixa eu só abrir uma janela do Excel. Tá, tá abrindo aqui. Legal, um documento novo. Bacana. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui é a captura, deixa eu ver. Ah, tá. Vou minimizar isso aqui. Vai. Aqui. A janelinha do Excel aqui. Legal. Então, se você olhar aqui, por exemplo, né, você vai ter aqui o Excel e dentro aqui da guia inserir, você vai ter, por exemplo, aqui ó, os gráficos e aqui, o seu pode estar um desenho um pouquinho diferente do meu, mas vai ter todos os gráficos também, tá? Vai ter todos os gráficos também. Então é importante que você veja aqui, ó, veja qual que é o nome aqui, ó, o gráfico coluna, o gráfico mapa de árvore, o gráfico, por exemplo, de linha, que era o que ele está usando, né? Provavelmente esse daqui, o linha, né? Tudo mais. O gráfico de histograma, né? Que é esse gráfico que ele vai fazendo aqui uma historinha, né? Tipo, vai mostrando um comparativo. Você tem o de dispersão, esse aqui é muito, né? Já caiu algumas vezes, ó. Dispersão, normalmente ele mostra esse desenho da dispersão. O famoso pizza, né? Tem aqui também
Opa, aqui o combinação, que vai combinar dois tipos de gráfico. Então, aqui você tem os tipos de gráficos que você, né, que você tem ali. Então, é interessante que você sempre venha aqui, acesse, fica na guia inserir também, tá? Então, você acessar os tipos de gráfico é sim um ponto importante, tá? Para você saber o que você tem de... Opa, peraí. Que você tem dos gráficos aqui. Legal? Então, deixa eu baixar aqui. Aí. Dessa forma já fica fácil a gente saber. Vamos lá. 14, né? A número 14 agora aí diz o seguinte, mais uma questãozinha aí para a gente fazer voltando ao esquema antigo. Ó. Viu que só duas questões sobre, né, sobre opções e foco nas planilhas, né? Foco nas planilhas. A número 14 diz o seguinte, que em F6 foi inserida uma expressão que determinou média aritmética. A gente já sabe que média aritmética é o média entre as três notas C6, D6 e E6. Ou seja, de C6 até E6. Em seguida, essa expressão foi copiada, né, para as outras células. Então, ele começou ali em F6, aí de F6 copiou 7, 8, 9, 10. Aqui é onde estão as fórmulas. Mas começou aqui, ó, de C6 até E6. Aí na linha 7, de C7 até E7 e por aí vai. Em G6 foi inserida uma função que verifica a média C, ou seja, verifica C, a média alcançada, né, mostra, treinamento e mostra na coluna avaliação, nas células G6 a G7, se a média for maior ou igual a 6. Mostra S de satisfatório e I de insatisfatório se a média for menor do que 6. Aqui ele está explicando para você qual foi a regra da função que ele usou, tudo bem? Já a gente vai fazer da função C. Vamos fazer primeiro da média aritmética. Nessas condições, na linha 6 e G7 são respectivamente. Ó, então, F6 tá os dados da linha 6, da média da linha 6. E G7, aqui ó, G7, que é a função C, tá os dados da linha 7, tá? Cada um para sua linha, beleza? Só para você ficar ligado que uma é linha 6, outra é linha 7. Então, vamos lá. Se é a média aritmética, né? Olha, presta atenção. A média aritmética de C6 até E6, tá? De C6 até E6. Se é a média aritmética, eu já vou descartar a letra D e a letra C. Por quê? Porque os dois estão falando da função MED, que é a mediana. E ele pediu a média aritmética, já falei para vocês lá. E aí, então, beleza. Agora, na letra A, ele está fazendo a média de C6 e E6. E na letra B, a média de C6 até E6. Então, é a letra B que a gente quer, que é a nossa resposta, de acordo com o que ele pediu aqui, ó, de C6 até E6. Então, letra B, letra A também não é a nossa resposta, tá? Mais uma vez, procurando erros nas funções aqui, tudo bem? Beleza? E aqui ele só está explicando aquele conceito, ó. Se F7 é maior ou igual a 6, verdadeiro, tá? Se é falso, né? Se F7 não é nem maior nem igual a 6, mostra o verde, que é o falso. Lembra a condição verdade e falso? Silvio, por que tem uma aspa ali, aspas do lado do S e aspas do lado do I? Porque na função C, né, nessa função que a gente está fazendo aí, né, quando você quer colocar um texto, né, alguma coisa, você tem que colocar esse texto entre aspas. Por isso que ele está entre aspas ali, tá bom? Então, bem tranquilo, naquela mesma pegada. Vamos lá agora para a questão de número 15. Questão de número 15. Número 15 diz o seguinte. Em E8 foi inserida uma expressão usando a função C que mostra a mensagem repor. Ó, então temos uma função C que vai mostrar a mensagem repor se a quantidade for igual ou menor que o mínimo, né? Esse é o verdadeiro. Se for menor ou igual ao valor do mínimo, mostra repor. E ok, se a quantidade existente for maior que a mínima. Em seguida, a célula E8 foi selecionada e, mediante a execução dos atalhos de teclado, foi copiado para as células 9, 10 e 11. Então, ele começou em E8 e colocou as fórmulas para as linhas 9, 10, 11 e 12.
Para finalizar, foi inserida a expressão MED. Galera, MED é a mediana, tá? A gente vai ver a mediana de C8 até C12, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Perceba o seguinte aqui, ó. Perceba o seguinte aqui. Vamos lá entender a função C aqui agora. Ele está falando para mim na função C, tá? Entendendo a função C aqui, ó. Ele está falando para mim na função C. Vamos colocar aqui, ó. Como é que vai ser essa função C? Igual C. Ele está dizendo o seguinte, ó. Deixa eu ver só se ele quer aqui. Ah, ele quer das. Porque sempre ele pede de outras linhas, né? Vamos entender aqui, ó. Ele quer da linha 12, né? Ou seja, dessa linha aqui. E D14. D14, onde ele fez a mediana aqui, ó. Tá? A gente vai ver como é que faz a mediana já já. Mas vamos entender a linha aqui, ó. E12. Aqui, em E12, que está aqui ó, nesse repor, tem uma função C por debaixo aqui. Então, deixa eu colocar esse quadro mais para baixo para a gente fazer juntos aqui. Ó. Ou seja, ele está dizendo para mim o seguinte. Né? No caso da linha 12, nós vamos fazer aqui. Né? Ele está falando, ó, presta atenção nessa regra que ele diz aqui. Ó. Mostra, quando que ele vai mostrar a mensagem repor? Se a quantidade existente for igual ou menor que a mínima, tá? Menor ou igual. Ou seja, né? Quando que ele vai mostrar repor? Eu tenho que avaliar aqui, ó. No caso, quantidade mínima, quantidade existente. Quantidade mínima, quantidade existente. Ele está falando que se a mínima for menor ou igual, ou seja, quem que é a célula da mínima na linha 12 que eu estou fazendo? É C12. Então, ele está falando aqui para mim que se C12 for menor ou igual o que está em qual célula? Na existente, que é na célula D12. Que é na célula D12. Ou melhor, na verdade, é o contrário, né? É o contrário. Né? Primeiro, eu avalio quanto que eu tenho na existente, que é a D12. Eu avalio quanto eu tenho e vejo se o que eu tenho é menor ou igual ao meu mínimo, né? O que eu defini como mínimo, que é o C12. Se o meu existente for igual, né, ou menor que o mínimo, ele tem que mostrar o quê? Repor. Ele tem que mostrar repor. Vou colocar só um R aqui do repor. Se não, ele tem que mostrar o quê? Ok. Tem que mostrar ok. Fecha parênteses. Então, avalie o seguinte. Vamos lá. Isso é a condição. Ele vai avaliar. Ó. Quem é D12? D12 é 6. D12 é menor ou igual a C12? C12 é 10. 6 é menor ou igual a 10? Né? Eu avalio aqui, ó, porque D12, na linha 12, está 6. Menor igual a C12. Quem é C12? C12 é 10, que eu defini como mínimo. Ele que escolheu. 6 é menor ou igual a 10? É menor que 10, né? Então, verdadeiro. Se é verdadeiro, mostra que está na posição do verdade, que é repor. Tem repor aqui onde ele fez a fórmula? Tem, ó. Tá em repor, então tá certinho essa daqui. Então, essa é a minha estrutura de fórmula, galera. Essa é a minha estrutura de fórmula. Eu sempre aconselho que vocês façam essas fórmulas também lá no Excel para entender, tá? Porque aqui é o básico de funções C aqui, certo? Silvio, e se onde tivesse 6, tivesse, por exemplo, 16? Aí ele ia avaliar, 16 é menor ou igual a 10? Não, se não é menor, é falso. Se não é falso, mostra ok. Aí mostraria ok, entendeu? É assim que funcionaria. Então, daí a gente vai entendendo como funciona a função C, tá bom? Então, beleza. Então, a gente sabe que D12 menor ou igual a D12 mostra ok primeiro? Não. Se D12 for menor que repor, tem que mostrar repor. Então, já descarta a letra A e descarta a letra B. Por isso que é importante também entender a lógica da função, tá? Entender a lógica da função. Senão, você se perde lá. Agora, vamos entender a mediana. Ele quer a mediana de C8 a C12. Mediana de C8 até C12. Galera, o que é mediana? Mediana é o número médio, tá? Mediana é o número médio, de C8
até C12. Como é que eu calculo a mediana? Mediana é o seguinte, você vai calcular aqui, ó. Primeiro, quem são os números? Vou colocar aqui, ó. Quem são os números de C8 até C12? Os números são 3, 12, 15, 5 e 10. Esses são os números de C8 até C12. Então, primeiro eu peguei os números do intervalo. O que eu faço agora? Eu coloco eles em ordem crescente. 3, 5, 10, 12, 15. Então, eu coloquei todos esses números aqui em ordem crescente. Tá aqui, ó. Agora, entenda o seguinte. Como é que a mediana funciona, pessoal? Como é que ela funciona? Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Toda vez que, para você calcular a mediana, que a quantidade de números... Ó, tenho 5 números aqui, ou seja, a quantidade de números é ímpar. Quando a quantidade de números é ímpar, eu pego automaticamente o número do meio, ou seja, a minha mediana é o número 10. Então, a resposta aqui é 10. Então, 10 eu tenho aqui e sobrou letra D. Minha resposta fica letra D. Toda vez que você pegar, ó, vou fazer algumas medianas aqui para você ter noção. Então, por exemplo, nesse caso, são 5 números, eu peguei o número do meio. Silvio, se a mediana fosse número par, por exemplo, ó, a mediana de, agora eu vou fazer na coluna D, de D8 até D11. D8 até D11. Ó, então eu vou fazer a mediana desse, ó, de D8 até D11, que são esses números aqui, ó. De D8 a D11. Então tá, como é que funciona isso? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar, quem são os números primeiro de D8? É o 3, o 13, o 25 e o 7. O que a gente faz agora? Coloca em ordem crescente. 3, 7, 13, 25. Legal? 25. Quantos números eu tenho agora? 4 números, ou seja, a quantidade de números agora é par. Quando a quantidade de números é par, você vai pegar os dois do meio, somar. Então, ou seja, como é que eu resolvo aqui? Então, eu vou pegar agora 7 mais 13, que são os dois números do meio, somo, isso dá 20, dividido e divido por 2. Sempre soma os dois do meio quando é par. Soma os dois do meio e divide por 2, que é igual a 10. Ou seja, a minha mediana é igual a 10, tá? Nesse caso, né, foi coincidência da 10 ali, tá? Nos dois jeitos, mas só para vocês entenderem. Então, sempre que for par, você sempre vai somar os dois do meio. Ah, são 10 números da mediana. Você vai pegar, vai botar em ordem crescente, somar os dois do meio e dividir por 2. Ah, e se der 3,5? Ah, sua mediana é 3,5. Não tem problema dar número com vírgula ou não. Não tem que dar número exato. O importante é você somar os dois do meio corretamente e dividir por 2. Quando é ímpar, você coloca em ordem crescente e você vai ver, pega o número que estiver no meio. Se for 3 números, você vai pegar o que está no meio. É a sua mediana, né? Quando é ímpar, pega a mediana. Então, não confunda a mediana com a média aritmética, tá bom? Não vai confundir a mediana com média aritmética. Olha, por exemplo, essa questão aqui, ó, a 16. Ele diz o seguinte na 16, ó. Em F11, 12, 13, 14 e 15 foi inserida expressões que determinam, ó, média aritmética. Então, aqui, só para você entender, ó, média aritmética, já vou olhar as opções. Ó, média aritmética, já descarto C e D. Pronto, já descarto C e D. Por quê? Porque ele está falando de média, de mediana, e ele pediu na questão média aritmética. Então, de cara, a gente já descarta essas duas. E eu vejo que, ó, aqui a expressão das duas é igual. Então, tanto faz o que ele está pedindo, é igual. O que vai definir minha resposta agora está na função C, ó. É a função C que vai definir minha resposta. Como que eu sei qual é a resposta? Simples, ó. Ele falou que ele usou a função C para mostrar o conceito do aluno considerado APR, né, para aprovado, se a média for maior ou igual a 5. Ou seja, maior ou igual a 5. Maior ou igual a 5. Tem algum aqui que fala maior ou igual a 5? Tem a letra B, ó, maior ou igual a 5. Porque a letra A está pedindo se for menor que 5. Então, ali ele já falou minha condição. Então, já marco letra B, ó. Já marco letra B. Pronto, acabou a questão. Já vi aqui, já vi tudo. Porque nessas funções de C, média C, você sempre vai usar os operadores lógicos. Quem que é? O maior, o menor, o maior ou igual, o menor ou igual,
o igual ou diferente. Vou colocar para você aqui, ó. Maior, isso quer dizer menor. Esse aqui maior ou igual. Aqui menor ou igual. No caso, né, aqui o igual e aqui o diferente. Então aí você sempre já fica atento, já fica rápido para você resolver, saber qual é a questão, entendeu? Que ele quer saber ali, ó, ele já disse aqui, ó, né, se a média, ou seja, a célula da média, que no caso, né, não precisei saber qual é, for maior ou igual a 5, né? Beleza, tá aqui. Maior ou igual a 5. É isso aqui que eu procurei na função C, que é o que ele me deu já como condição ali. Legal? Então isso aí já facilitou bastante já a minha vida para ganhar tempo, beleza? Próxima aula a gente continua a partir da questão de número 17.